Olá, meu nome é Emerson da Cunha Silva, sou graduado em Administração pela Universidade Federal Sergipe e este artigo é resultado do meu trabalho de conclusão de curso sob orientação da professora doutora Maria Andréa Rocha Escobar, cujo tema é o seguinte: entre ofertas, estrelas e decisões, o papel da intenção de compra na relação entre promoções e avaliações online no Shopee. A contextualização do tema problema de pesquisa, vou falar um pouco sobre essa contextualização primeiramente. Com o crescimento do comércio eletrônico, as plataformas digitais assumiram um papel essencial para transações comerciais. Comodismo, dia a dia acelerado, entre outros fatores, eles podem estimular consumidores a comprar produtos online em detrimento de compras presenciais. Neste contexto, as empresas elas devem criar estratégias que lhes garantam o aumento de competitividade no mercado e atração de potenciais consumidores. Assim, duas estratégias elas se destacam: suas promoções em mídias sociais e as avaliações online dos clientes. Diante desse cenário, diante desse contexto, surgiu-se um questionamento, um problema de pesquisa. Qual é a influência das promoções e avaliações de clientes itabaianenses sobre decisões de compra online na Shopee, considerando o papel mediador da intenção de compra? Para responder este problema, foram traçados alguns objetivos, dentre os quais podemos citar, os objetivos geral. Analisar a influência das promoções e avaliações de clientes nas decisões de compra da plataforma Shopee, considerando o papel mediador da intenção de compra. E os objetivos específicos: identificar o impacto das promoções na intenção de compra e decisão de compra na plataforma Shopee, levantar a influência das avaliações de clientes na intenção de compra e na decisão de compra Shopee, e avaliar o papel mediador da intenção de compra nas relações entre intenção de compra e decisão de compra dos consumidores na Shopee. Também foram traçadas algumas hipóteses para que posteriormente possam ser confrontadas ou confirmadas. Foram 6 hipóteses. As promoções em mídias sociais influenciam significativamente a decisão de compra. Essas promoções influenciam significativamente a intenção de compra, e a intenção de compra media a relação entre promoções em mídias sociais e decisão de compra. Também as avaliações online dos clientes influenciam significativamente a decisão de compra. Essas avaliações influenciam significativamente a intenção de compra, e essa intenção de compra tem um papel mediador na relação entre avaliações dos clientes e decisão de compra. A metodologia utilizada no nosso estudo, na nossa pesquisa, foi do tipo com abordagem quantitativa, descritiva e correlacional. A coleta dos dados foi feita através de questionários, e foram aplicados 100 questionários em consumidores da Shopee que eram residentes em Itabaiana. Foram aplicados de maneira aleatória, não foram escolhidas essas pessoas, Foram, antes de ser aplicados esses 100 questionários, foram aplicados 10 testes pilotos para que essas pessoas, pudessem dar um feedback e saber se essas questões estavam dentro do esperado, estavam sendo claras, objetivas, para que posteriormente elas pudessem ser ajustadas, Esses questionários tinham a escala Likert de 5 pontos e eram estudos adaptados da literatura. O tratamento dos dados foi dado através do software Smart PLS 4.0, e as técnicas aplicadas foram através da avaliação da confiabilidade, que é o alfa de Cronbach, a validade convergente discriminante e análise fatorial confirmatória. Vou falar um pouco sobre a argumentação teórica, Tanto a evolução do marketing digital quanto a popularização das plataformas de mídias sociais, elas transformaram as relações entre empresas e clientes. Assim, as empresas elas devem se adequar a esse novo contexto e criar estratégias que lhes garantam uma vantagem competitiva e atração de potenciais clientes, Duas estratégias podem ser destacadas, que são as promoções em redes sociais e a avaliação online dos clientes, A primeira, ela serve como uma espécie de divulgação em grandes plataformas digitais a fim de promover seus produtos, atingindo assim o maior número possível de consumidores. Ainda essas promoções, elas servem como estímulo imediato para uma possível compra. E este estímulo imediato é o que nós podemos chamar de intenção de compra, que é um desejo, uma predisposição do consumidor em adquirir um determinado produto ou serviço. E essa intenção de compra é influenciada por promoções, recomendações e avaliações. Já a segunda, que são as avaliações online dos clientes, ela gera confiança para os consumidores, pois comentários positivos ou negativos podem influenciar na decisão de compra final. Ou seja, essa avaliação dos clientes, elas reduzem as incertezas e elas aumentam a confiança e credibilidade. Por quê? Porque esses comentários positivos ou negativos, elas podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente a decisão de compra do consumidor. E essa decisão de compra do consumidor nada mais é do que a ação final, do que a escolha efetiva do consumidor em comprar um determinado produto ou serviço. E elas envolvem a comparação entre diferentes alternativas, dentre as quais o consumidor pode escolher entre uma delas, uma ou mais delas, para serem efetivamente concluídas.
Vamos entrar agora nos resultados de discussões, né? Primeiramente, falar um pouco sobre a análise do perfil dos respondentes. Observou-se que a maioria dos respondentes é sexo feminino, porque historicamente as mulheres elas são responsáveis por compras no ambiente familiar, então teoricamente também vai ser responsável por compra dentro dessas plataformas, com idade entre 18 a 29 anos, ou seja, são pessoas jovens que nasceram na geração Y e Z, ou seja, estão dentro do contexto tecnológico, então estão muito mais habituadas a comprar produtos dentro dessas plataformas digitais. Solteiros, porque os solteiros eles podem dispor de maior capacidade financeira, porque teoricamente eles não precisam dispor de grandes recursos financeiros para compras dentro do ambiente familiar. Fazem compras esporadicamente com renda mensal de aproximadamente entre 1 e 2 salários mínimos, ou seja, uma renda mensal baixa, o que faz com que essas pessoas elas vão nessas plataformas digitais a fim de buscar descontos, de buscar promoções. E compras esporadicamente, por quê? Porque, teoricamente, as pessoas com baixo poder aquisitivo não têm condições de comprar produtos de maneira frequente. Depois de entendermos o perfil dos respondentes, vamos entrar na análise dos modelos desse estudo. Primeiramente, falar um pouco sobre o modelo de mensuração. Para analisar este modelo de mensuração, existem alguns pressupostos. Esses pressupostos são basicamente os critérios que verificam suas variáveis latentes, que estão os construtos, né, promoções mídias sociais, avaliação dos clientes, intenção de compra e decisão de compra, se estão sendo bem representadas pelos seus indicadores. Primeiro pressuposto, que é a confiabilidade interna. Verifica a consistência dos indicadores dentro de cada construto. Como foi avaliado? Através da variância composta, que tem que ser maior ou igual a 0,70, idealmente entre 0,70 e 0,90, e o alfa de Cronbach, que também tem que ser maior ou igual a 0,70. E nós podemos observar nessa tabela que todos os valores de alfa de Cronbach estão acima de 0,70, então estão dentro do ideal, e os valores da variância composta são maiores que 0,70 e menores do que 0,90. Também estão dentro dos valores ideais. Logo, o primeiro pressuposto está ok, está dentro dos valores. Segundo pressuposto, a validade convergente dos construtos. Garante que os indicadores de um construto realmente eles medem o que se propuseram a medir. Foi avaliado através da VE, que tem que ser maior ou igual a 0,50. E nós podemos observar nessa tabela que todos os valores de AVE são maiores que 0,50, o que indica que esse segundo pressuposto ele também está com valores dentro do ideal. Então, o segundo pressuposto está ok. Terceiro pressuposto, a validade discriminante garante que os construtos do modelo são distintos entre si, ou seja, eles não medem eles não estão medindo a mesma coisa. Como foi avaliado? Foi avaliado através de dois critérios principais, né? A carga fatorial dos itens, que o indicador deve apresentar maior carga fatorial em seu próprio construto em comparação com os demais. É com relação a essa primeira tabela aí que está mostrando no slide. Nós podemos observar que todos esses valores que estão em negrito, eles são valores que são indicados através da carga fatorial dos itens. Então, esses valores que estão em negrito, eles devem ser maiores que os valores correspondentes à sua mesma linha. Então, por exemplo, esse AOC é 0,783, AOC1, tem que ser maior do que DC, decisão de compra, IC, intenção de compra, e PMS, promoções mídias sociais. E ele é maior? É, então está dentro do valor ideal. Isso nós podemos observar isso em todos os outros valores. Todos os valores que estão em negrito são maiores que os valores correspondentes à sua mesma linha. Logo, a carga fatorial dos itens está dentro dos valores ideais. O segundo critério, que é o critério de Fornell-Lark, diz que a raiz quadrada do AVE de cada construto deve ser maior que as correlações com os demais construtos. Vamos voltar para outra tabela. Nós podemos observar que esses valores que estão em negrito e com um asterisco do lado, são os valores da raiz quadrada da AVE. E esses valores eles devem ser maiores que todos os valores que estão abaixo dele, porque com relação aos outros construtos. Então, por exemplo, o primeiro, PMS, promoções mídias sociais, 0,835. Tem que ser maior do que AOC, avaliação dos clientes, 0,592, IC, intenção de compra, 0,460 e DC, decisão de compra, 0,401. E é maior? É. Então, esse valor está dentro do ideal. E os outros valores que estão em negrito, com asterisco do lado, que são os valores da raiz quadrada da VE, todos estão dentro dos valores ideais. Todos são maiores que os valores abaixo dele. Logo, o segundo critério, que é o critério de Fornell-Lark, também está ok, fazendo com que o terceiro pressuposto esteja dentro dos valores ideal, garantindo que que os construtos do modelo eles são distintos entre si, ou seja, eles não estão medindo a mesma coisa. Depois de entendermos a avaliação do modelo de mensuração, vamos entrar na avaliação do modelo estrutural, né, que avalia as relações entre as variáveis da pesquisa, que são promoções sociais, avaliação dos clientes, intenção de compra e decisão de compra.
Esse modelo testou se a intenção de compra ela funciona como variável mediadora nas relações entre promoções sociais, avaliação dos clientes e decisão de compra. E o procedimento foi conduzido através do SMART PLS 4.0, utilizando o algoritmo PLS e o bootstrapping para testar a significância dos coeficientes de caminho. Coeficiente de caminho, né? Que é o valor de beta. Ele mede a intensidade e a direção da relação. Isso aí vai ficar melhor explicado no próximo slide. E o p-valor mede ser estatisticamente significativo. Quanto menor, mais significativo. Geralmente o p-valor tem que ser menor do que 0,05. Nessa tabela abaixo aí, nós podemos observar todas as possíveis relações dentro do nosso estudo. E os valores de beta, o p-valor e o resultado dessas relações. E nós podemos também observar que, dentre todas essas relações, a única que deu valor, né, o resultado não significativo, foi a primeira relação, que é promoções e mídias sociais para a decisão de compra. Por quê? Porque o valor de beta deu valor de baixa intensidade e o p-valor deu um valor acima de 0,05, que indica que não é estatisticamente significativo. Logo, o resultado deu não significativo. E as outras relações, todas deu significativas. Agora vamos entrar, né, como eu havia falado, no valor de beta, que mede a intensidade, que é o coeficiente de caminho, que mede a intensidade e a direção dessas relações. Nós podemos observar aí que essas setas que saem de uma variável para outra variável indica a direção dessa relação. Por exemplo, a seta que sai de PMS, promoções e mídias sociais, para DC, decisão de compra, indica que a relação ocorre nesse sentido, nessa direção, de promoções e mídias sociais para decisão de compra. E o valor que está dentro dessa seta, que é 0,148, nesse exemplo que eu citei, é a intensidade dessa relação. Por isso que lá na outra tabela anterior, a primeira relação de promoções e mídias sociais para decisão de compra deu um valor fraco, deu uma relação não suportada. Por quê? Porque o valor de beta deu fraco e também pelo p-valor de não ser estatisticamente significativo. Vamos entrar agora na análise do papel mediador da decisão de compra dentro dessas relações. Né? Primeiro, na relação entre promoções e mídias sociais e decisão de compra. A promoção e mídias sociais para decisão de compra deu não suportado, como foi mostrado na tabela anterior. Promoção e mídias sociais para decisão de compra foi forte e significativo, intenção de compra para decisão de compra também foi forte e significativo. E o que nós podemos concluir nessas relações aí? Que a intenção de compra ela tem um papel mediador total na relação entre promoções e mídias sociais e decisão de compra. Ou seja, as promoções e mídias sociais isoladamente, ela não influencia diretamente a decisão de compra do consumidor, mas elas aumentam a intenção de compra, que por sua vez, né, elas vão influenciar a decisão final do consumidor. Já na relação entre avaliação dos clientes e decisão de compra, nessa relação aí, por exemplo, a avaliação dos clientes para decisão de compra foi significativa, a avaliação dos clientes para intenção de compra também foi significativa, e a intenção de compra para decisão de compra também foi significativa. E nós podemos concluir que essa intenção de compra, nessa relação entre avaliação dos clientes e decisão de compra, ela teve um papel mediador apenas parcial. Por quê? Porque as avaliações online dos clientes, isoladamente, ela já influencia diretamente a decisão de compra final do consumidor. Mas também esse efeito é ampliado pela intenção de compra. Por quê? Porque a avaliação dos clientes influencia diretamente tanto a decisão de compra quanto a intenção de compra do consumidor, que consequentemente vai influenciar diretamente lá no final, lá na decisão final de compra do consumidor. Vamos fazer agora a comparação entre nossos achados com os estudos anteriores, né? Confirma as pesquisas de Zhang, Deng e Xu 2017, onde eles dizem que as promoções aumentam a intenção, mas não garantem decisão imediata. Também reforça os achados de Nurai Nun e Sansuri 2022 e Agia Tial 2017, onde promoções agem como estímulo inicial, e evidencia, como mostra Oliveira Tial 2020 e Brown e Soul Sparks 2013, que avaliações online reduzem riscos e validam a decisão de compra do consumidor. E as considerações finais, né? Quais foram as conclusões do nosso estudo? As promoções em mídias sociais exercem um impacto significativo na intenção de compra, mas não afetam diretamente a decisão final. A intenção de compra exerce um papel mediador total na relação entre promoções em mídias sociais e decisão de compra, e na relação entre avaliação de clientes e decisão de compra há uma mediação parcial, mostrando que as avaliações impactam tanto diretamente na decisão de compra do consumidor, quanto indiretamente por meio do aumento da intenção de compra. E o que nós podemos recomendar para a Shopee e outros marketplaces podem fazer essas estratégias combinadas. Por exemplo, promoções atrativas e uma gestão ativa dessas avaliações de clientes vai gerar uma maior taxa de conversão, ou seja, um diferencial competitivo no mercado, uma vantagem competitiva e uma atração de potenciais consumidores. E a limitação do nosso estudo reside no foco em uma única plataforma de e-commerce, que foi a Shopee, foco também em uma região da greve do Sergipano, que é a Itabaiana, e a generalização da abordagem de avaliações em plataformas digitais. Não foi feita apenas em uma, por exemplo, como o Facebook.
E o que nós podemos sugerir para ampliar o escopo do nosso estudo é para incluir outras plataformas de e-commerce, como Mercado Livre, Amazon e AliExpress, aprofundar a análise em segmentos específicos de produtos, como eletrônicos, vestuário e alimentos, e estudos comparativos entre outras diferentes regiões do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil. Aqui são citadas algumas referências do artigo, e muito obrigado pela atenção de todos.